Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Up to Date, que é o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos referentes ao mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz, e tenho mais uma vez ao meu lado o nosso querido amigo Lucas Xavier, profissional de TI, que toda semana está aqui com a gente para abrilhantar o nosso programa com o seu conteúdo, com o seu conhecimento. Lucas, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Up to Date. Obrigado, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente e vendo também. É sempre um prazer e um privilégio estar aqui compartilhando notícias, atualizações do mundo dos negócios. E hoje, como sempre, a gente vem trazendo excelentes notícias, grandes atualizações e muito mais aqui nas nossas conversas. É isso, como eu sempre falo, no Up to Date a gente tenta trazer a ponta da inovação sobre o que está acontecendo, quais são as tendências, no que as grandes marcas, as grandes empresas estão trabalhando, porque a gente acredita que isso vai, além de deixar você mais atualizado, vai também gerar insights, né, Lucas? Insights que você pode usar na sua carreira, no seu negócio, na empresa onde você trabalha, enfim, se você é um empreendedor ou se você está dentro de uma outra organização, isso não importa, mas você vai ter mais insights, vai ser capaz de ligar mais pontos, né, Lucas? E daí que vem o grande barato da inovação. Meu amigo, hoje temos um programa com bastante coisa, mas algumas coisas a gente vai falar muito rapidamente, porque na verdade, semana passada não tivemos uma edição. Então tem algumas coisas que ficaram da semana passada que a gente ia comentar, só que agora juntou com dessa semana. Então acho que tem alguns pontos muito rapidinhos aqui para a gente comentar. Inclusive, assim, teve o lançamento do PS5 Pro, mas aí já saiu um Coin to Biz com o nosso querido Ítalo Cassini, eu e ele comentando sobre o posicionamento, o novo posicionamento da Sony em relação ao mercado de games e o quanto ela está olhando ali, cheia de más intenções para o mercado de PC gaming, já falamos sobre isso. Teve também, Lucas, na semana passada, lançamento do iPhone 16, e aí, como todo lançamento da Apple, né, sempre aquele hype todo, mas a galera ficou um tanto quanto decepcionada, porque alguns recursos que são tidos ali como a grande inovação do aparelho, que são os recursos ligados ao Apple Intelligence, ainda não estavam lá e vão ser disponibilizados aos poucos, mas aí também teve uma atualização, porque essa semana a Apple já disponibilizou um beta, nós vamos falar sobre isso, então a galera já vai começar a testar um beta do Apple Intelligence. Então tem algumas coisas que, né, a gente está acompanhando, mas são coisas que estão no desenrolar ainda, né, Lucas? Por isso a gente vai dar uma atualizada, mas não tem também como a gente a prever, porque tudo está acontecendo muito rápido. E aí, de repente, enquanto a gente está gravando aqui, vão surgir novas coisas. E a hora que você estiver ouvindo esse programa, no domingo ou na segunda-feira pela manhã, de repente, algumas coisas já mudaram. Ô, Lucas, quero deixar registrado aqui uma dica de podcast, inclusive sobre um tema que nós falamos há uns programas atrás. Que lembra que a gente falou de um co-branding, acho que foi entre Nike e Lego. Nós comentamos sobre isso. Agora todo mundo chama de collab, mas só que collab virou um termo mais genérico, porque, por exemplo, se eu fizer uma parceria para um influenciador divulgar o meu produto, isso também é chamado de collab. Co-branding é um termo que meio que caiu em desuso, mas que tem uma outra conotação, que é uma conotação bem mais específica. E aí tem um episódio que saiu do B9 na semana passada, ou essa semana, é o último episódio que está aí no feed, que é o Braincast, o poder do collab. E eles estão falando justamente disso, do quanto isso virou uma febre, o quanto algumas coisas fazem sentido e outras não fazem sentido. Mas aí, o tempo todo, ou boa parte do episódio, eles tentam entender e definir melhor o conceito. O que é um collab de fato, o que é só um licenciamento, sabe? O que é só uma ação promocional ali entre duas marcas. E eu acho que depois eu tô querendo gravar um episódio do Talk to Be sobre isso, o Lucas, porque, na verdade, quando a gente deixa de usar o termo co-branding e passa a usar o collab, que é muito mais abrangente, aí fica essa confusão.
Porque, se eu usar o Sonic na minha embalagem de margarina, isso é um co-branding? Não. Isso é um collab? No meu entendimento também não, isso é só um licenciamento. Estou usando um personagem, uma propriedade intelectual para alavancar vendas do meu produto. E co-branding, em linhas gerais, é quando você cria alguma coisa nova usando o melhor que você tem do teu brand equity com o melhor que o outro parceiro, a outra marca tem no seu próprio brand equity. Mas eu não vou adentrar nisso, porque aí vem um episódio do Talk to Biz específico sobre esse tema, mas vale muito a pena vocês ouvirem o Braincast, O Poder dos Collabs, que está aí disponível, é o último episódio lançado pela galera lá do B9, vale muito a pena a galera conferir, tá? Aí tem algumas coisas aqui que ficaram pendentes da semana passada, ô Lucas, eu até brinquei aqui na nossa pauta, aqui na parte de notas rápidas, nada como um CEO preso para o compliance de uma empresa andar, né? E aí, olha o que aconteceu. O Telegram sutilmente atualizou suas políticas ali e já fez algumas mudanças, olhando justamente para toda a problemática que surgiu nos últimos meses e que culminou lá com o CEO sendo preso, tendo um probleminha, tendo que dar uma passadinha na delegacia quando ele passou pela França. Então, o Telegram atualizou seu site para permitir explicitamente que os usuários denunciem bate-papos privados aos seus moderadores, disse a empresa em sua página de perguntas frequentes, ao atualizar alguns de seus outros recursos de privacidade após a prisão do fundador Pavel Durov na França no mês passado por, entre aspas, crimes cometidos por terceiros, fecha aspas, na plataforma. O aplicativo de mensagens, que atende quase 1 bilhão de usuários ativos mensais e mais de 10 milhões de assinantes, mantém há muito tempo uma reputação de supervisão mínima das interações dos usuários. O texto anterior da página de perguntas frequentes dizia que os bate-papos privados eram protegidos de solicitações de moderação. A notícia aqui é do TechCrunch, tá? Como de costume, minha gente, todos os links estão na descrição do episódio, para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Na noite de quinta-feira, o Telegram, quinta-feira da semana passada, o Telegram revisou a página de perguntas frequentes. Todos os aplicativos do Telegram têm botões agora de denunciar, que permitem sinalizar conteúdo ilegal para nossos moderadores com apenas alguns toques, diz o comunicado da empresa. O Remy Vaughan, que é o porta-voz do Telegram, afirmou ao TechCrunch que os usuários sempre poderiam denunciar mensagens de qualquer grupo aos moderadores, ô Lucas, um mecanismo que atua como encaminhamento. A mudança nas perguntas frequentes foi apenas para tornar mais claro. Então é claro, né, Lucas, que não tem nada a ver com a prisão, com a prisão do CEO, mas é só para deixar as coisas mais evidentes um pouco. Né? Já que isso nem virou um problema para eles. Lucas, vamos para o nosso banner de notícias, Lucas, senão a gente não pode começar efetivamente. Lucas, tem um negócio que a gente vem acompanhando aí desde o início, que é toda a parte de inteligência artificial. E aí acho que a gente tem duas notícias que são duas em uma, basicamente. Por quê? Porque a Apple está liberando aí o beta do Apple Intelligence para a galera testar. Acho que é muito uma resposta ao feedback negativo que foi gerado após o anúncio, quer dizer, o principal atrativo da linha iPhone 16, que eles vêm falando desde o início do ano, inclusive com declarações do Tim Cook, o que não era muito comum assim de acontecer, é o Apple Intelligence, e aí eles anunciam a chegada do aparelho que, de largada, não vai ter o Apple Intelligence disponível, e que os recursos vão ser liberados aos poucos e também sem nenhuma previsão muito clara. E isso acabou gerando uma repercussão, eu não vou dizer negativa, né, mas uma repercussão não positiva, porque não é dizer que, meu Deus, que aparelho horroroso, que lançamento péssimo. Não é o caso. A gente sabe da qualidade dos produtos da Apple e de como ela é mestra em fazer bons lançamentos. Não estamos tratando disso. Mas a verdade é que foi um pouco frustrante,
para quem estava aguardando ali, para o público, para todo mundo que acompanha, porque a grande cereja do bolo era, Lucas, o Apple Intelligence. E aí é justamente o que não vem no lançamento do aparelho, não está aí de largada no lançamento do aparelho. Então acho que o beta é uma maneira assim de, olha, dá um como diz no popular, né, dá um cala boca no pessoal, o Lucas. Fala assim, não, aqui ó, tá aqui, ó, nós temos. Pode não estar pronto ainda, pode não estar finalizado, não está devidamente testado, mas nós temos os recursos e eles vão ser liberados em breve. Então eu acho que é para dar esse gostinho, porque o que os analistas esperavam é que esse lançamento com os recursos do Apple Intelligence fosse uma virada de mesa, porque há alguns anos já que a Apple se ressente, isso já declarado pelo próprio Tim Cook, que o ciclo de renovação de aparelhos está aumentando. Então, se antes as pessoas trocavam de iPhone a cada 1 ano e meio, 2 anos, hoje está para 2 anos e meio, 3, ou até mais, na média. Quer dizer, na média. Então significa que para a maioria das pessoas esse ciclo é possivelmente até maior, 3 a 4 anos, ou mais, porque aí uma coisa é o mercado norte-americano, outra coisa é o resto do mundo. Mas havia uma perspectiva de que, olha, agora, com esse lançamento, e daí o envolvimento do próprio Tim Cook em dar entrevistas e fazer declarações a esse respeito, pode ser algo de fato revolucionário, que aí vai, opa, as pessoas vão querer trocar. Não quero agora comprar o iPhone 16, quero atualizar meu aparelho, porque tem alguns recursos ali. Seria uma forma de acelerar, ô Lucas, esse ciclo de renovação de aparelhos. As pessoas atualizariam seus aparelhos num ciclo menor. Só que após o lançamento, não foi bem isso que aconteceu. Primeiro que ainda está meio confuso sobre o que estará disponível para o iPhone 16 e o que estará disponível, por exemplo, para o iPhone 15. Algumas coisas parece que estarão disponíveis também para o iPhone 15, o que não era uma informação que se tinha lá atrás de largada. Segundo, que muitos dos recursos alardeados não estarão disponíveis já no lançamento do aparelho. Então, em algum momento, num futuro próximo, a gente sabe que isso vai acontecer, não é que seja um fake, né? É óbvio que vai ser disponibilizado, mas fato é que você está comprando um negócio que no lançamento, Lucas, não tem o principal recurso que está atraindo o público, ou deveria atrair o público para comprar. Então, parece que é um pouco assim, olha, precisamos lançar, e precisa ter, e precisa correr, e aí vamos lançar, mesmo com o recurso ainda não 100% disponível. Então teve sim uma decepção, tanto é que boa parte das análises que eu ouvi e do que eu li era, olha, de fato estão forçando a barra ali um pouquinho, mas será que é necessário a atualização de hardware para quem comprou, por exemplo, um iPhone 15 ou um iPhone 14? Essa atualização de hardware é realmente necessária? E para a maioria das pessoas, a resposta, pelo menos até o momento, é não. Eles lançaram alguns recursos também em relação à câmera. Você deve ter visto lá o botão, né, de controle. E assim, é uma loucura, porque por um momento você fala, não, vão ter um aparelho sem botões, tudo na tela. Aí agora de novo você começa a inventar botões novamente, e eu não sei se o público, eu entendo assim que na linha Pro tem uma galera que pode estar pensando em substituir uma câmera semi-profissional por um iPhone, e aí é nesse público que eles querem mirar quando eles ficam inventando esses recursos. Porque para um usuário médio, né, Lucas, qual é o interesse em ter maior controle ali da lente para bater foto de aniversário, para fazer selfie, sabe? Possivelmente não é dos recursos que a galera, nossa, que preciso disso aqui, que falta que isso aqui faz. Não deve ser essa a percepção da maioria. Mas como eu sei que na linha Pro eles tentam, e eu não sei se eles conseguem, tá? De fato, pegar uma galera que compraria antes uma câmera semi-profissional, uma DSLR, não sei se pegam, eu acho que de repente o foco é maior nos criadores de conteúdo e os influenciadores digitais, que aí sim, esses podem usar um baita telefone para fazer conteúdo ali, né, na rua, em vários lugares, um conteúdo com uma qualidade bem melhor. Então, no final das contas, ô Lucas,
o Apple Intelligence, agora eles estão soltando aí o beta. Vamos para a notícia aqui que saiu no The Verge, né? A Apple acaba de lançar betas públicos do iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1. E eles incluem, Lucas, os próximos recursos do Apple Intelligence, como ferramenta de reescrita de texto, o novo design brilhante da Siri, uma ferramenta para limpar e remover objetos das fotos e alguns outros detalhes. Para poder acessar os betas, você precisa se registrar no site do programa de software beta da Apple. Depois de fazer isso, você poderá ver a atualização beta disponível nas configurações do seu aparelho para baixar e instalar. Observe que apenas alguns iPhones podem acessar os recursos. Os telefones iPhone 15 Pro do ano passado, bem como os iPhone 16 e 16 Pro. iPads e Macs com chips M1 ou mais recentes também podem experimentar o Apple Intelligence. Antes disso, Lucas, o beta estava disponível, é claro, apenas para desenvolvedores. Então você percebe também, Lucas, que é um pouco assim do cala-boca, por conta de, olha, a receptividade aí e a repercussão na mídia em relação ao lançamento não foi das melhores. E aí, ó, vamos liberar aqui alguma coisa, a galera precisa ver, precisa testar e precisa ver para ter ali, vamos dizer assim, a materialização, né? Olha, de fato o recurso existe, está aqui e e em breve vocês vão poder botar as mãos nesse recurso. Mas me parece assim que há uma tentativa ali, não, libera qualquer coisa aí para a galera parar de reclamar e o pessoal se empolgar um pouquinho mais em relação aos recursos. Agora, aí, uma contrapartida, Lucas, e vou passar a palavra para você. Desculpa, recursos de reescrita de texto e para limpar só fotos, tirar objetos de cena, isso aí é pouco, não acha? Se você está querendo fazer a galera trocar de aparelho, porque o meu aparelho já faz isso no Google Fotos. E eu estou falando de um iPhone SE modelo 2020. Então eu já consigo, eu já até falei aqui para você, né, de umas experiências já que eu fiz de tirar coisas ali da foto. Então, meu amigo Lucas, o ciclo de renovação de iPhones ou ciclo de renovação de smartphones se acelera, Lucas? Só com essas medidas aí da Apple? O que você achou do lançamento do iPhone 16? Se tem uma expressão, seria quebra de expectativa total. Por quê? Primeiro que eles levantaram a bola lá no início do ano falando que o modelo ia ser muito bom, que o modelo ia ser que ia ultrapassar o GPT, que iria mudar padrões, que iria mudar, a forma como o usuário ali, ele mexe, integra ali e conversa ali com o telefone. Então ia ter toda essa junção, toda essa integração, tudo isso que eles prometeram de bom, a gente vê que o primeiro passo já não foi tão legal, que foi ali, se vender de um jeito, se posicionar de um jeito, mas entregar de uma forma totalmente diferente. Uma das possibilidades é a gente ainda está em construção, a gente ainda está desenvolvendo uma inteligência que tente ser melhor que ali GPT ou a da Anthropic, o Claude, mas assim, ainda nada. Então, e vamos, por exemplo, lançar um pouquinho algum recurso, que a gente tem aqui disponível para pelo menos, dar uma acalmada no coração ali dos usuários. E assim, para mim já começou jogando mal, já começou jogando muito mal, já começou pisando na bola, porque no fim das contas, eu aumento a expectativa do usuário. E é um usuário que, por si só, já é reconhecido no mercado por ser um usuário fiel, que utiliza ali bastante o produto. Então, a fidelidade geralmente vem com um outro lado, da outra parte ali no caso, que é a confiança,
Confiança, inclusive, foi uma coisa que a gente comentou bastante essa semana. Então, quando a gente não tem confiança, a gente começa a pensar: "Poxa, de repente não é tudo aquilo que eles realmente falam pensando ali no sentido literal. De repente eles podem estar pregando ali alguma coisa, olha, vai ser o melhor, vai ser super diferenciado, mas no fim das contas a gente percebe aqui nas usabilidades que não é isso. E isso não vem de agora, por exemplo, essa percepção. Já vem já de algum tempo, porque a própria Apple, se eu não me engano, diminuiu ali a quantidade de vendas. A própria Apple ali, tem, tem repetidamente passado ali ano após ano e não tem integrado ali, entregado um produto que realmente seja diferente, um produto que realmente faça sentido, um produto que realmente às vezes justifique o seu valor, da atualização de hardware mesmo. Então, assim, a gente percebe que tem essa levantada de bola enorme e às vezes a gente entende que isso tudo é hype. Então é um hype ali que a comunicação faz, é um hype ali que a publicidade e o marketing faz, mas no fim das contas é um produto que não tem tanto diferencial assim e que tem esse outro ponto. Será que faz sentido? Será que vale essa atualização de hardware? Essa atualização do aparelho ali físico? Não? E assim, na maioria das vezes, ainda mais com essa jogada que eles fizeram, que não foi muito boa, não é justificável, porque minimamente se tem atualização e se de repente a gente vai botar tudo aqui, justifica e faz aquele lançamento que a gente chama meteórico, aquele lançamento forte Sim, com o pé na porta. é Não isso esse aí. lançamento a gente bota agora e depois de um pouquinho, porque dependendo do público ali, e a Apple conhece mais o público dela do que eu, dependendo do público, isso vai ficando morno. Então, o que era para ter sido aquele lançamento, aquela divulgação dos próprios usuários nas redes sociais, fazendo propaganda, dizendo que é muito bom, dizendo que é muito diferenciado, para levantar o hype, não Sim. pegou. E aí a gente tem aquele outro ponto, pô, não pegou, então a primeira impressão já ficou ruim. E aí agora eles vão liberar um pouco. Então passa essa sensação para as pessoas, assim, que acompanham o mercado e as compradoras deles, que realmente eles não estão desenvolvendo e o que foi prometido lá no início do ano, ainda está em desenvolvimento ou, de repente, já tem até alguma coisa legal, mas ainda eles querem cumprir ali aquela promessa de ser melhor que o GPT. E de novo, a possibilidade realmente existe em algum momento de alguma empresa ser melhor que o GPT. Inclusive já tem algumas empresas performando mais que o GPT, o Claude, por Sim, exemplo. Mas a gente percebe que é importante a gente ter esse alinhamento de vendas, discurso e de entendimento ali do usuário. Quando a gente quebra algumas dessas expectativas, a gente perde muito ali no contexto tanto de produto, tanto de faturamento e principalmente ali de expectativa. Quando tem quebra de confiança numa marca que se posiciona do jeito que a Apple se posiciona, a gente perde muito ali, a marca perde muito ali na sua confidencialidade, na sua confiança. Bastante ali, é um ponto bem importante nesse sentido também. Então, para resumir, pô, seria assim essa quebra de expectativa com essa questão do. Sabe quando a gente fecha um projeto grande e a gente diz para o cliente: olha, tá feito, isso daqui já tem, isso daqui já existe, isso daqui só para fechar o contrato, mas no fim das contas, às vezes a gente nem tem aquilo. E aí, rapidamente, a equipe vai desenvolver tentando entregar alguma coisa próxima, ou exatamente aquilo. E aí o projeto passa do tempo de entrega e nada, não conseguiu adiantar e tudo mais. Às vezes parece que é um pouco isso. Ô Lucas, eu estava pensando sobre esses lançamentos que a gente viu na semana passada, e parece que o mercado tá tão neurótico, né, em relação a alguns aspectos que inverteram-se algumas coisas, né. Antes ser um lançamento melhor, é um lançamento que se de repente aquele lançamento bombástico seria um lançamento que você entregasse mais por menos.
Agora, se você leva o exemplo do PlayStation Pro, você de repente está entregando menos por mais. E aí, quando você trazia um lançamento, era isso, né? Pô, vamos mostrar um negócio aqui que vai ser bombástico, a gente vai chegar com o pé na porta. E agora, não, não, estamos lançando, mas o principal recurso aqui é justamente o que não tem, que vai chegar no futuro. Peraí, meu irmão, então esse aqui não é o lançamento vai ser de fato quando o, o recurso chegar. Então, repara que é uma corrida, às vezes, tão desesperada para fazer os lançamentos e para tentar criar hype. E aí vamos aproveitar já fazer o gancho para a OpenAI, que de fato ela é mestra em criar hype, e agora vem com mais um, mas acho que tem coisa boa, interessante vindo aí, porque na verdade estamos em alguns momentos subvertendo o que seriam as boas práticas em relação a marketing, a planejamento comercial até, e a lançamento de produtos, né? Tudo porque a gente precisa entregar tudo rápido, precisa, e aí, né, é o que o mercado está querendo, todo mundo pressionando, e vamos, ó, vai atropelando tudo. E acho que é um pouco do que, como você disse muito bem, é um pouco do que aconteceu com a Apple. Vamos aguardar aí, ver. Na semana que vem, ô Lucas, a gente traz os primeiros comentários sobre a galera usando o beta do Apple Intelligence, aí com uma semana de uso, vamos ver se o negócio surpreende. Meu Deus, que incrível, né? Porque eu acho que o grande barato ali vai ser a integração com a Siri, mas me parece que é um dos pontos justamente que não vem nesse beta e nesse primeiro momento do Apple Intelligence. Mas vamos ver o que a galera vai dizer. Eu não sou beta tester, nem vou tentar nada aqui, então até porque meu modelo, já falei, né, o modelo mais antigo, então vamos ver o que a galera vai dizer aí. Aproveitando o gancho, o Lucas, teve isso aqui, ó, esses dias, ó, OpenAI lança a versão chat, o GPT-o1, seu primeiro modelo com supostas habilidades de raciocínio. Isso saiu nessa semana. A gente já tinha o GPT-4 de Omni, e aí essa semana saiu o GPT-4o1, o suposto modelo Strawberry, morango, né, em inglês, que o Sam Altman já tinha feito algumas postagens meio enigmáticas ali com o negócio do morango, e agora se sabe que tratava-se desse modelo. Segundo a empresa, ele pode lidar com consultas mais complexas, porém isso também vai ter uma reverberação no preço. Vamos aqui na notícia que saiu no The Verge. A OpenAI está lançando um novo modelo chamado O1, o primeiro de uma série planejada de modelos de, entre aspas, raciocínio, que foram treinados para responder a perguntas mais complexas de uma forma melhor do que um humano conseguiria. Ele está sendo lançado junto com o O1 Mini, uma versão menor e mais barata. E esse é o tal modelo, diz aqui na matéria, né? O tal modelo Strawberry, que a empresa vinha soltando alguns teasers, fazendo algumas postagens, então haviam rumores sobre esse modelo. Ontem eu estava ouvindo o Hard Fork, lá da galera do New York Times, e eles já estavam fazendo alguns testes com esse modelo, Lucas, O1. E aí parece que a grande explicação para o funcionamento desse modelo é porque toda vez que você dá um comando ali, faz um prompt para o GPT-4 ou o 1, ele, claro, pensando assim em questões complexas, desafios matemáticos, coisas ligadas à computação, à física, e ele vai quebrar sempre esse prompt em questões menores. Então, segundo os testes feitos pela galera lá do Hard Fork, do The New York Times, isso gera, inclusive, um tempo de resposta maior, porque, na verdade, toda vez que você dá um prompt ali, ele vai tentar quebrar aquele prompt em questões menores para resolver uma por uma e depois te entregar uma resposta melhor elaborada. Só que isso só tem aplicabilidade de fato para questões mais complexas. E aí uma das coisas que os apresentadores lá falaram é que é difícil até para uma pessoa comum testar, porque as perguntas, os prompts que a gente vai dar para o chat GPT vão ser prompts no melhor sentido do termo, Lucas, vão ser prompts muito ordinários.
né? Vão ser coisas que ele não vai ter dificuldade para resolver. E aí o teste tem que ser feito realmente por pesquisadores em matemática, sabe? Pessoas que vão jogar ali um desafio mais complexo a nível de cálculo e ver o que a máquina entrega. Então, foi anunciado esse novo modelo, contudo, essa versão O1, o Strawberry, de fato, vai ser cobrada e muito bem cobrada, ô Lucas. O acesso ao desenvolvedor para o O1 é bem caro. Na API, o O1 Preview custa $15 por milhão de tokens de entrada, ou pedaços de texto analisados pelo modelo, e $60 por milhão de tokens de saída. Para efeito de comparação, o GPT-4 ou custa $5 por milhão de tokens de entrada e $15 por milhão de tokens de saída. Eu não sei se para nós, usuários comuns, fica muito fácil assim de entender essa magnitude, né? Em quantas pesquisas que eu faço aqui, quantos prompts eu dou aqui no chat GPT, Lucas, para chegar nesse milhão de tokens gerados aqui? Não faço a menor ideia. Mas o que eu vi, além dessa matéria do The Verge, o próprio pessoal do The New York Times comentando, é que de fato o preço está bem acima do que a galera estava acostumada a pagar pela versão tradicional aí do GPT-4. Agora é também esperar para ver, porque tudo tá muito no preview ainda, mais uma vez, né, o preview, o beta, para ver se a coisa é de fato impressionante. E aí, de novo, né, quem tem que fazer esses testes são pesquisadores, a galera, engenheiros, a galera que vai demandar de fato cálculos e computação pesada. Não é algo para os usuários comuns. E acho que era um grande desafio dos modelos de linguagem até agora, lidar com questões de cálculos matemáticos. Agora vamos aguardar, o Lucas, para ver como é que vai ser a repercussão sobre o GPT-4 ou One. Meu amigo, você acha que a OpenAI sempre teve aquela historinha, né? Não, vamos chegar na inteligência suprema, como é que eles chamavam, meu Deus? Inteligência geral. Inteligência artificial geral. General Artificial Intelligence, que eles chamavam. E isso virou, né, uma coisa assim, deles sempre chamarem a mídia por conta disso. Não, até quando o Sam Altman foi expulso lá da companhia ano passado, que a gente acompanhou também essa novela de perto, uma das coisas era, não, porque eles estão desenvolvendo aqui uma ferramenta poderosíssima e não estão dando a devida atenção aos recursos de segurança. Eu acho que, né, o Sam Altman é um excelente vendedor e ele sabe como ninguém como criar esses hypes. Não acho que seja uma... Né, eu lembro sempre da brincadeira até do próprio pessoal lá do New York Times, o Casey Newton, que é o editor do The Platformer, e que falou assim, tá, agora a inteligência artificial sabe fazer cálculo. Então quer dizer que ela está num nível agora de uma calculadora científica. Né? Quer dizer, óbvio, é uma piada jocosa, mas assim, de certa forma, se a inteligência artificial agora está muito boa em fazer cálculos, a questão não é essa, né? Porque isso a gente já tinha calculadora. A questão é o quanto de cálculos ela consegue processar ali por segundo para facilitar em desafios muito complexos que os pesquisadores têm por aí. Então não é também para o uso do dia a dia. Mas quando eles falam, sempre que eles falam disso, né, do raciocínio lógico, a ideia é, meu Deus, estamos mais próximos da inteligência artificial geral, né, que essa sim poderia, Lucas, substituir o ser humano. E não é exatamente o que a gente tem visto, né? São mais ferramentas muito boas. Mas você acha, Lucas, que a gente está agora mais próximo de substituir o ser humano em tudo? Os engenheiros serão desnecessários daqui por diante? Espero que Acho não, que né? não. Eu espero que não, até porque ia ficar meio inseguro de andar em alguns lugares que É não verdade. tivesse engenheiro, pessoa, mas eu acho que podem ajudar muito. Então, que eu imagino, né? Eu imagino que essa inteligência mais específica, ela deve usar para especificamente problemas específicos. Porém, ela ainda assim, por quê? Imagina que a gente está treinando
uma inteligência e a gente está colocando coisas complexas e desafios e cálculos e análises poderosas ali em cima, então a gente traz, às vezes, uma pergunta básica, às vezes ele nem vai conseguir te responder daquela forma, de uma forma e com uma linguagem, mais acessível. É óbvio que isso é configurável, isso com um prompt a gente melhora isso. Mas imagina que a gente só está colocando coisas pesadas ali, sempre, então, em algum momento isso pode até quebrar um pouco da experiência do usuário ali, de um usuário mais básico ou intermediário, na interação com a inteligência. Mas isso também, de novo, é uma coisa configurável que a gente consegue ajustar o GPT ali a, a responder e a treinar do nosso nível. Mas você imagina que a gente tem uma ponta do iceberg, a gente só usa aquela pontinha do iceberg e tem disponível toda a estrutura ali do iceberg. Então, eu entendo o motivo, deles estarem colocando mais caro. Eh, Talvez para algumas coisas ele já consiga, substituir, algumas pessoas, alguns humanos, porque o GPT normal, o GPT Plus, o pago ali, né, ele consegue fazer algumas análises, algumas boas análises, em cima de alguns dados. E esses dados, é, por exemplo, dados de planilha ou dados de BI, coisas nesse sentido. Então ele consegue fazer algumas análises, criar algumas tabelas ali para a gente, mas imaginando que a gente pensa que essa inteligência que é mais complexa, que é mais robusta, que tem mais conhecimento ali, ela consiga me trazer melhores resultados, melhores análises, melhores estruturas, melhores sugestões, poxa, então aí talvez eu até repense se eu vou precisar, às vezes, de um estagiário para construir tudo isso, para fazer ali o processo de ETL, que é toda a extração, o tratamento e a transformação de dados, às vezes, que vêm totalmente desconfigurados, mas aí uma inteligência que realmente minere, que transforme e que deixe ali organizado de um jeito que eu consiga entender. Uma inteligência que olha, às vezes, ali um modelo que já está dando certo e isso é o resultado final. Mas no início, quando a gente vai pegar dados para colocar nesse modelo, em um CRM, por exemplo, que o vendedor ele pega os dados ali, escreve, documenta ali, e esse CRM alimenta algum outro banco de dados ou alguma outra inteligência. Se a gente tiver uma inteligência artificial ali que consiga olhar, interpretar, transformar aqueles dados e já jogar de uma forma limpa para um repositório de dados e depois, de repente, fazer uma análise, algumas coisas nesse sentido, aí sim, talvez, dependendo dos resultados dessa eficiência, dessa inteligência, as coisas deem certo, as coisas façam sentido e realmente talvez substitua uma ou outra mão de obra ali. Mas, de novo, é um conhecimento complexo, né? A gente precisa testar, a gente precisa ver a eficiência e a efetividade desse cara. É óbvio que isso vai melhorando conforme o tempo ali, melhorando os prompts ali, porque a gente tem que entender também a dinâmica ali, como é que a inteligência está fazendo as conexões, mas de toda forma, eu ainda acho que pode entregar muito valor, porque um conhecimento complexo, um conhecimento de causa ali da inteligência, um treinamento legal, com uma forte análise. Então, eu tendo todos esses caras reunidos, de repente eu consigo ali substituir realmente até algumas pessoas ali, dependendo da complexidade, da importância e do perigo ali também, do risco, de algumas coisas. Então isso é uma coisa para a gente estar sempre pensando. É engraçado que você está falando sobre isso, e aí eu lembrei que eles comentam no Hard Fork de um professor top de matemática que tem lá nos Estados Unidos, agora não vou lembrar o nome, mas se vocês ouvirem o episódio da semana aí vocês vão saber quem é, que aí o professor foi perguntado sobre esse novo modelo.
E aí que ele falou: olha, pelos testes que eu estou fazendo aqui, ele já poderia substituir um assistente mediano, aqui, que é mais ou menos isso que você falou, né? Olha, preciso de alguém para fazer esses cálculos aqui para mim, enquanto eu estou pesquisando outras coisas mais importantes. E aí ele botou o GPT-4 ou One para fazer, e segundo esse professor, olha, já dá para substituir um aluno mediano aqui, um assistente mediano, perdão, né? Mas ainda não um assistente realmente muito bom. Ainda seria melhor, ainda seria superior que o GPT-4 ou o One. Meu amigo, vamos acompanhar também a semana dos betas, né? A semana dos testes aí para a gente acompanhar, e vamos ver qual vai ser, de fato, a avaliação, a análise dos especialistas aí sobre isso. Meu amigo Lucas, muito bem. Vamos falar de mercado nacional, porque tem coisa aí que aconteceu. É hora da gente trazer mais uma edição do Innovate BR. Posso puxar a vinheta, meu amigo? Pode puxar, Bruno, mas só lembrando para o pessoal para se inscrever no nosso canal, que é importantíssimo aqui. Se você estiver vendo a gente por outra plataforma também, dá aquele seguir ali, que é importantíssimo aqui para a gente também entender se as coisas que a gente tem feito tem entregado valor ali para vocês, e vocês têm percebido esse valor entregue. Então, dá o coraçãozinho ali também, a estrelinha, que é sempre importante ter esse retorno de vocês. Com certeza. Vamos lá, Innovate. Meu amigo Lucas Xavier, hoje vamos trazer uma questão que não é necessariamente uma inovação das empresas, mas é uma medida que, de certa maneira, já tem tempo, acho que desde o ano passado, que isso já está no ar. A gente sente que, olha, em algum momento vai vir, em algum momento vai vir, em algum momento vão chegar algumas novas regras, algum tipo de restrição. Algo que já tinha acontecido lá nos Estados Unidos, a gente nem chegou a comentar aqui, porque às vezes tem muita coisa e não é tudo que a gente comenta, mas que agora está vindo por aí, aqui no Brasil também. Do que estamos falando, senhor Lucas? Bom, a gente está falando ali que o governo tem a intenção de vetar o uso de celular em escolas públicas e privadas do país. Então, esse é um ponto bem importante para a gente tomar atenção, né, em que eles vão se pautar, principalmente ali nas regras para isso, porque até em qual momento que a gente vai poder usar o telefone como método de ensino ou não, e quais são as modalidades, né? A gente aqui, a princípio, está partindo do presencial, porque o online e o semipresencial perfeitamente vão precisar de algum dispositivo. Então, a gente pensa aqui somente no ensino, no No ensino ali presencial. virtual, Mas aí, ô presencial. Lucas, nos colégios, ensino fundamental e médio, você não tem a presença do online igual no ensino superior, por exemplo, que não é permitido. Então, você pode até ter alguma coisa que se faça online, mas é bem pouquinho, não é como na graduação, por exemplo, você pode ter até 40% do curso, dependendo do curso, é claro, em EAD. Então, no ensino médio fundamental, ensino básico, os níveis mais básicos ali até o médio, não é permitido esse tipo de coisa. Então, tá pensando mesmo no presencial, é dentro de sala de aula, porque o bicho pega. Entendi. E quando tem, geralmente tem alguma coisa complementar, alguma coisa nesse sentido? Quando tem alguma coisa complementar, assim, algum conteúdo, né, alguma atividade que fica disponível online, ou conteúdo gravado, até conteúdo síncrono também, que alguns colégios já fazem experiências nesse sentido, mas é um percentual muito baixo da carga horária. Colégio, assim, funciona, é presencial. Muito também por conta da faixa etária, né, da galera que
Se deixar o cara em casa, achar que ele vai estar na frente do computador assistindo alguma coisa, é ilusão, entendeu? Boa, E acho que sim. a proibição tem até muito a ver com isso também, mas vamos lá, vamos para a notícia aí. E essa proposta, ela visa ali conter os prejuízos causados pelo excesso de telas na infância e na adolescência, diz ali a equipe do Infomoney. Então, o governo federal está elaborando uma medida que pode ali proibir o uso de celulares em todas as escolas públicas e privadas do país. A proposta ela visa ali conter os prejuízos causados pelo excesso de telas na infância e na adolescência. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, o Ministério da Educação deve anunciar as medidas em outubro. Então, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou ao jornal que se baseia ali em um relatório de 2023 da Unesco, que recomenda a proibição do uso de celulares nas escolas, citando riscos ali de aprendizados e ali também os problemas de saúde mental. Os telefones celulares já estão banidos nas escolas municipais do Rio de Janeiro, após um decreto da Prefeitura Carioca. A Assembleia Legislativa de São Paulo também discute um projeto para vetar o uso de celulares em colégios públicos e particulares do Estado. Então a gente tem ali um ponto bem importante que volta e meia a gente comentou aqui algumas coisas dessa esfera, mas quando a gente pensa em rede social. Então nós comentamos ali alguns prejuízos ali, por exemplo, do TikTok, principalmente que a gente comentou bastante foi esse ponto. Então o pessoal está vendo muito em alguns países também. Eu lembro que queriam até criar clínicas, estavam criando clínicas para desintoxicação de conteúdo. Do TikTok, Exatamente, né, de conteúdo digital ali, e principalmente do TikTok. Então, provavelmente, em algum momento, esse relatório que a Unesco fez em 2023, de repente, tenha servido de base para, em algum momento, criar a clínica, em algum momento criar, olha, e em algum momento se pronunciar, baseado em alguns dados, olha, as crianças precisam sair da rede social. E agora a gente está vendo isso entrando ali dentro da sala de aula, porque realmente ali muita tela na infância, você pode acumular alguns prejuízos ali durante sua vida e pode deixar de desenvolver algumas habilidades e desenvolver o seu cérebro de algum jeito ali para uma plenitude, para o potencial, de repente, que a gente consegue alcançar ali com ele. Então, esse ponto é bem importante. Eu acho que no fim das contas isso deve acontecer, porém vai ser muito difícil de controlar, eh esse projeto, porque a gente tem muitas variáveis nesse meio. A gente tem a variável, eh, que é importantíssima, que são os avanços da tecnologia, principalmente quando a gente fala de escolas particulares que geralmente investem um pouco mais rápido nisso, então com alguns gadgets. Então, o que, que vai ser permitido e o que não vai ser permitido. A escola que vai dar esse ok, então vai ser permitido só a infraestrutura da escola, quando a gente pensa ali, às vezes, em tablets, quando a gente pensa em totens ali de interação. Isso talvez seja um excesso de telas, mas assim, a escola que vai maneirar, a escola que vai entender ali quando e qual momento ali exatamente de se interagir ali com uma tela e tudo mais, e de repente o celular vai ficar guardado, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a gente precisa se atentar, no final das contas, aos detalhes. No final das contas, ali, são esses detalhes que vão dizer se o processo, ele, de repente, ele vai começar devagar e vai continuar devagar, porque é um processo moroso, porque não é em qualquer cultura aqui no nosso Brasil enorme que a gente consegue implementar isso com mais facilidade. Vão ter provavelmente algumas escolas que vão querer ser contra,
porque por causa das suas metodologias. Então tem escolas que têm as suas metodologias e às vezes isso bate de frente ali com essa proposta, com o uso do celular ali, às vezes para fazer alguma coisa, para criar algum conteúdo, para buscar algum conteúdo, para interagir. Então isso pode bater de frente, mas assim, no fim das contas, eu imagino que vai ter essa proposta e vai demorar alguns anos para as escolas entenderem esse processo, porque não vai ser assim, tirar de uma hora para outra, porque tem aluno que precisa de celular, às vezes, para se comunicar com os pais, tem os pais que são muito preocupados, que estão toda. E aí, chegou bem? E aí, como é que estão as coisas aí? Tem os alunos que ficam postando tudo nas redes sociais, como é que foi o dia e tudo mais, se o dia foi bom, o que conseguiu aprender, o que não conseguiu, as brincadeiras, colocando ali tudo isso, registrando nas suas redes sociais. Então tem essa questão que às vezes pode, para uma pessoa que já tem a cultura em casa e em outros lugares, fora da escola, de uso do celular ali, fazendo tudo, pesquisando, registrando, ter de repente isso tirado de repente, de forma abrupta, pode ser meio ruim, pode causar um desconforto. E às vezes isso vai criar uma bagunça muito maior do que a escola planeja. Então precisa experimentar e aos poucos nesse sentido, porque de novo, de algum tempo para cá, o uso do telefone nas salas de aula ali, nem que seja para ver uma hora ou para mexer em alguma coisa, mandar uma mensagem, tem virado cultura. Aqui é óbvio, pensando nas pessoas que têm acesso a um celular. Então tem virado cultura. Então depois quebrar um pouquinho disso, vai ser um pouco difícil. Mas só experimentando e vendo o resultado disso para a gente realmente ter uma ideia. Ô Lucas, bom, só para acrescentar aí a essa conversa, isso de fato é um problema, porque vai caber às escolas, né, implementarem isso, cada uma ali na sua realidade. Acho que de maneira geral, as escolas aprovam esse tipo de mudança. O que eu vejo, eu que dou aula em escola também, muitas vezes a escola tenta incorporar ali algumas mecânicas para que os alunos se engajem mais. E isso, em alguns momentos, pode envolver o uso do celular. Mas na prática mesmo, o celular é muito mais um problema do que uma solução. Porque os alunos não querem saber de mais nada e só querem ficar mexendo no celular o tempo todo. Então, é um problema assim, operacional, independente da questão de prejuízo à saúde mental, o vício em apostas e outras coisas que a gente já trouxe aqui. O prejuízo operacional existe. Os alunos não prestam atenção em mais nada e não querem saber de mais nada, exceto o celular. E esse papo que a galera tem por aí de, mas vamos integrar o celular, vamos usar, né, mecânicas, um quiz, um não sei o quê, para o aluno estar com o celular na mão e isso ajudar no aprendizado. Isso só vi funcionar, ô Lucas, no mundo das ideias, no campo utópico das ideias. Na prática, se o aluno tiver com o celular na mão, é muito complicado dele estar ali engajado com a aula, porque o assédio ali de informação é muito grande, né? Então o camarada se distrai, ele vai ver outras coisas, ele vai jogar, ele vai apostar, ele vai olhar a rede social, ele vai postar, né? Como recurso pedagógico, no mundo ideal, é óbvio que o celular e toda a tecnologia poderia ser muito bem utilizada. É igual a gente discutir aqui, o ChatGPT seria uma ferramenta incrível no processo educacional? Com certeza é uma ferramenta incrível. Agora, na prática, é isso que acontece? Não. O aluno, eu passo um trabalho, o aluno chega em casa, pergunta, pede para o ChatGPT fazer, copia e cola, nem lê o que está escrito. Entendeu? Então, acho que para a maioria das escolas, o celular de fato virou um problema. Talvez em alguma escola muito moderna, assim, muito antenada e que tem uma cultura realmente muito ligada à inovação, eles tenham com sucesso incorporado o celular na mecânica ali de aprendizado, porque eu acho que é possível, é viável. O que esbarra muito é na imaturidade, às vezes, da escola e principalmente na imaturidade do público, né? A gente está falando de criança, e aí você dá um brinquedo na mão de uma criança e o celular é um brinquedo multifacetado e infinito, que o cara pode ter ali
milhares de possibilidades para se entreter e não prestar atenção na aula e não fazer o trabalho. Prestar atenção na aula é chato, né, Lucas? Vamos combinar? É chato, o cara tem que fazer trabalho, tem que copiar do quadro, o cara não quer fazer. O celular é um brinquedo na mão das crianças, e aí é difícil você controlar, né? Por isso que eu digo, na teoria, esse seria um excelente, um incrível recurso pedagógico para você engrandecer ali. Na prática, é o que acontece? Acho que na maioria dos casos não. E aí eu estava ouvindo um podcast também do The New York Times, que há um mês atrás, ou um mês e meio atrás, que eles estavam falando dessa experiência lá nos Estados Unidos e colheram depoimentos de alguns professores. E como é que as escolas tentaram implementar isso. A ideia mais interessante que eu vi era assim, eles adaptaram atrás, na entrada assim, de cada sala, do lado de dentro, uma espécie de armários ali, ou gaveteiros, mas não eram gaveteiros de fato, mas os espaços ali para o aluno chegar e botar seu celular. E esses espaços já com o carregador. Então o aluno, quando entra em sala, já deposita o celular ali na gavetinha dele, o aparelho fica carregando. Se ele precisar falar com o pai, com a mãe, qualquer situação, ele pede autorização, o professor sai de sala, pega o celular, liga, manda mensagem, enfim, e volta para a sala, mas ele não fica dentro de sala com o celular na mão, né? Acho que a câmera não pegou, mas eu tava fazendo assim, com o celular digitando, né? O aluno ficar com o celular na mão é isso, né? Tá ali mexendo, fuxicando ali, digitando o tempo todo. Agora, né, como você bem falou, como é que as escolas vão implementar isso? No final das contas, sim, o governo vai colocar a regra, mas o quanto as escolas vão conseguir implementar, aí vai ser um desafio operacional também para cada escola, porque aí não é só um brinquedo que você está tirando da mão do aluno, é um aparelho caro, que muitas vezes traz informações críticas ali, então a escola tem que ter um esquema, né, de garantir que esse aparelho esteja reservado ali, guardado em segurança, né, porque eu acho que é inviável simplesmente virar para os pais assim, olha, não tragam o celular para a escola, que o aluno não vai poder entrar, isso não vai acontecer. Mas, então a escola vai ter que criar uma mecânica, por isso que eu digo, ela vai cair na conta da escola, porque ela vai ter que criar uma mecânica para guardar esse aparelho, depositar esse aparelho em algum espaço de maneira segura, que não pode acontecer de um celular sumir ou trocar de celular, enfim, ser extraviado de alguma forma. E ainda assim, se o aluno precisar falar com a família, ou se a família quiser falar com o aluno, o aparelho vai estar ali. E as crianças vão ter o momento, na hora do intervalo, ou entre uma aula e outra, para ir ali dar uma olhada, né? E verificar. E de repente responder uma mensagem. Mas na hora da aula. Então, ao mesmo tempo que isso dá força, se o colégio antes não tinha muita moral, os colégios hoje são muito, vamos dizer assim, arregões, né, Lucas? Os pais gritam, não, tudo bem. Os colégios hoje não são mais colégios como a gente tinha nos bons tempos. Os pais dão um gritinho assim, e os colégios arregam, desculpe o termo aqui, mas isso é para deixar bem claro como é que o mercado educacional está funcionando hoje. Né? E parte dos problemas que a gente tem é justamente porque os colégios não têm mais moral nenhuma. Mas a gente tem que entender também que virou um desafio, né? Um desafio do ponto de vista de relacionamento ali com o cliente, um desafio comercial. E aí, assim, a partir do momento que tem uma lei que determina, o colégio tem um pouco mais de moral também para chegar e falar, olha, não pode mais acontecer dessa forma, porque agora tem uma lei que dá embasamento, não é mais a direção do colégio tomando uma decisão, né, Lucas? É a direção do colégio seguindo a lei. Então, por um lado, cria desafios para o colégio, operacionais ali, de como isso vai funcionar na prática, mas por outro, eu acho que fortalece os colégios, porque o celular de fato virou um problema. E virou um problema porque tem várias pesquisas que mostram os danos à saúde mental. Você tem vício em apostas, que está muito em evidência aqui no Brasil, o pessoal tem falado bastante. E no caso do colégio, né, você tem um problema operacional ali, que a criançada não presta mais atenção em nada, só quer ficar olhando para o celular. Na prática, Lucas, como será? Não faço a menor ideia. Seria até interessante a gente olhar, porque aqui no Rio já tem essa questão para as escolas públicas. Será que está funcionando nas escolas públicas? É uma pergunta que eu tenho até um certo receio de fazer, porque
se coisas mais fundamentais que, de repente, deveriam estar funcionando dentro das escolas, como o próprio ensino, às vezes não funcionam direito, que dirá uma medida acessória como essa de, proíbe o celular. Bom, tá, mas você não tem nem professor aqui e tá preocupado com proibir celular? Quer dizer, tem muitas questões aí pra gente verificar. Senhor Lucas Xavier, acompanharemos, eu acho que vão ter que ter muitas clínicas, né, aqui no Brasil, porque do jeito que os jovens, crianças e adolescentes estão viciados, eles vão entrar em crise de abstinência, Lucas, na primeira semana de implementação dessa medida. Então vai ter uma opção de criança passando mal aí, travando no meio da rua, meu Deus, tô sem meu celular, né? Porque a criançada tá doente. Escutem o que eu digo aí, porque eu tô em sala de aula. A criançada está doente com isso. Vão proliferar aí clínicas de tratamento de abstinência ao uso de celular. Então a criançada vai ter que tomar um remédio. Olha, meu filho, você vai ficar 5 horas sem seu celular, toma esse remedinho aqui para você ficar tranquilo. Olha, não tá muito distante de chegar nisso não, hein, Lucas? Eu tô brincando aqui, mas não tá muito distante disso não. Acompanharemos, meu amigo, mais uma edição do Innovate BR para conta. Quer complementar alguma coisa, Lucas? Não, a grande questão realmente é esse ponto da implementação. Se é difícil para uma empresa com adultos implementar cultura, você imagina como não é difícil uma empresa, uma escola, uma instituição com crianças e adolescentes para implementar alguma, algum processo, ainda mais Perfeito, um pouco restritivo dessa maneira. perfeito. É isso. Esse é o grande desafio. Meu amigo, com isso chegamos ao último bloco do nosso programa. Eu vou dar uma nota rápida aqui, que era para eu ter falado lá no começo, acabei não falando, que eu achei interessante, só para deixar o registro, que é isso aqui, ó. Nintendo inaugura seu primeiro museu em Kyoto, no Japão. Eu vou deixar o link aí da notícia para vocês conferirem, mas eu acho fantástico como a Nintendo, ela ao longo das décadas, ela criou esse ecossistema de branding tão poderoso, e não tem muito tempo ela inaugurou seu parque temático, e o pessoal sempre comparava, né, muito a Nintendo com a Disney. A Nintendo seria a Disney dos videogames. E eu acho que ela está nesse caminho de fato, né? Porque ela não só inaugurou parque temático, como agora ela inaugura um museu, o Lucas, que vai contar ali a história da empresa, mostrar suas principais criações, suas principais propriedades intelectuais. Então, eu acho que é bem interessante a nível de ecossistema da marca o que a Nintendo vem fazendo. Eu acho que ela sempre teve essa coisa muito forte, né, desse universo. Agora tem um termo que está muito em evidência hoje, é esse multiverso, né? Então esse Nintendo verso, né? Pegando aí o termo da moda e fazendo a adaptação necessária, esse Nintendo verso sempre foi um negócio muito forte e que acho que nos últimos anos ela atentou para, peraí, eu tenho uma máquina aqui de imprimir dinheiro que antes eu de repente não estava explorando tão bem. Não por acaso, filme do Mario, parque temático, e agora o museu. Então acho que a Nintendo, de fato, tirando ainda mais vantagem, ela sempre tirou vantagem do seu posicionamento de marca e desse brand equity que ela criou ao longo dos anos, das décadas, mas acho que agora ela está ainda mais consciente disso e está entregando o que o público quer, né? Como é que eles chamam? O famoso fanservice, né? Para a galera que acompanha ali, que é fã da marca. Pô, que legal. Eu, se um dia for ao Japão, adoraria visitar o museu da Nintendo, por exemplo, né? Então, em algum dia, se tudo der certo, Lucas, eles terão também a minha contribuição ali, né, para engrandecer ainda mais esse patrimônio da marca, né, para enriquecer ainda mais as custas do patrimônio da marca. Então, só uma nota rápida, eu acho que a Nintendo é uma empresa que realmente soube construir isso como ninguém. Ela deu umas escorregadas lá atrás, no começo, mas ela construiu esse patrimônio como ninguém. Mas eu queria, nesse último bloco, o Lucas, conversar com você sobre novos modelos de smartphones. E a gente vem discutindo esses novos modelos, ou as novas possibilidades de modelos, há alguns anos. Eu lembro que no ano passado eu já gravei um episódio do Tech com o Renan Peixoto
falando sobre isso, quem seria o sucessor dos smartphones. A gente vinha lá naquela época numa pegada muito grande de wearables e smartphones dobráveis, que até o momento não decolaram, né? Ainda está muito, muito, muito no começo, então a gente ainda não tem de fato a integração ali, assim, a gente ainda não tem de fato os smartphones dobráveis tendo uma grande representatividade no mercado, e a gente tem a galera experimentando. E aí na semana passada, essa notícia que era para o nosso up-to-date anterior, que acabou não acontecendo, era isso aqui, ó. Huawei lança smartphone dobrável em 3 partes, Lucas. Então, não satisfeitos com uma dobra, agora eles querem 2 dobras. Eu vou passar aqui a notícia rapidamente, saiu na CNN Brasil. A Huawei lançou um celular dobrável com 3 telas e 2 dobradiças. O Mate XT Ultimate Design. O nome é ótimo também. Ultimate Design, para um negócio que se dobra em 3, eu não sei se é bem o termo, mas tudo bem. O modelo, por enquanto, só está disponível na China e é vendido por 19.999 yuans, cerca de 15 mil reais, Lucas. Então é um modelo super premium. O Mate XT usa um design que se dobra em Z, com 2 dobradiças, o que permite que o celular seja usado com uma única tela, com 2 ou com 3 telas abertas. O modelo vem em 2 cores, vermelho e preto, e possui 3 opções de armazenamento: 256 GB, 512 e 1 terabyte de armazenamento, ô Lucas. Ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, uma semana depois, surgem rumores disso aqui, ó. Samsung pode estar trabalhando em um smartphone enrolável. Muitas aspas aí, ô Lucas, nesse enrolável. E aí, só para a galera entender, já existe tecnologia, e isso já tem vários anos, porque isso foi apresentado na CES, ó, há tempos atrás, de uma tela que você consegue enrolar, como se fosse um pergaminho, sabe, Lucas? Então, você consegue recolher a tela ali, como se fosse uma cortina. A LG, há muitos anos atrás, já tinha mostrado essa tecnologia. Então, já existe essa tecnologia. E aí, saiu uma matéria no Mashable falando de um rumor que a Samsung estaria trabalhando em um protótipo de um telefone, entre aspas, enrolável. Que é isso, né? Eu lembro que há muitos anos atrás tinha um vídeo conceito que rolava na internet, se eu não me engano, na época era da Nokia, que mostrava justamente isso, um celular que poderia ser adaptável, então você poderia dobrar ele no seu braço e usar como uma pulseira, e a hora que você quisesse, você destacava ele e usava ele no formato candy bar, como eles chamam, né, que é o formato tradicional que a gente usa hoje. Mas está todo mundo, Lucas, eu quis trazer essas 2 notícias, meio que 2 em uma, porque está todo mundo tentando estabelecer um novo modelo, um novo paradigma. Só que eu acho que tá muito difícil, porque, na verdade, eu acho que tem um pouco de miopia aí, de miopia de marketing. Por exemplo, quando a Huawei lança um telefone que se dobra ali, chega a ter 3 telas, porque, na verdade, imagina, para os desenvolvedores, o camarada tem que pensar em como os seus aplicativos vão estar adaptados a um ecossistema cada vez maior de aparelhos com diferentes tamanhos de tela. E pior, né? Agora, não só tamanhos de tela, como divisão e distribuição de conteúdo entre telas diferentes no mesmo aparelho. Que aí, óbvio, né? Do ponto de vista do usuário, nossa, que legal, pode ser até impressionante, mas do ponto de vista de quem está desenvolvendo alguma coisa, inferno na Terra, né? Porque agora ele é o modelo, o Candy Bar clássico, mas é também o que dobra, agora o que dobra em 3 telas diferentes. E na realidade eu estava até me perguntando se a gente não pode entender, por exemplo, esse modelo da Huawei, não como um novo paradigma para o mercado mobile, de certa forma,
mas talvez um novo paradigma para o mercado de notebooks. Porque se eu tiver um dispositivo com uma tela grande e que seja poderoso o suficiente para substituir um laptop, e que no final das contas eu dobro ele e boto dentro da minha bolsa, dentro da minha mochila, e, enfim, carrego como se fosse quase um smartphone convencional. Né? Será que isso poderia ser uma categoria a substituir futuramente os laptops? Ou, de repente, substituir os tablets? Eu sei que hoje a gente fala de tablets, mas, em linhas gerais, um tablet está longe de substituir um laptop. Se você usa bastante um laptop para trabalho, e não são coisas simplesmente triviais de digitar texto ou consumir conteúdo digital, possivelmente um tablet não te atende. Não é tão bem assim. Você precisa de um notebook, se você quiser trabalhar com várias planilhas abertas, com vários, sabe? O notebook ainda é a melhor opção. E aí você tem agora esses smartphones que de repente podem vir a morder um pouquinho dessa categoria de tablets ou de notebooks. Isso falando do caso da Huawei. E no caso da Samsung, eu tenho certeza que todo mundo pensa nesse telefone não no dobrável em si, mas no enrolável, porque ele poderia se adaptar a múltiplas situações, né? Até no fato de você ter verdadeiramente uma tela maior ou não, quer dizer, ainda não sabemos como isso vai se dar na prática, mas é fato, ô Lucas, que está todo mundo tentando descobrir esse novo modelo e que nos gera até um caso, como eu disse, né, um potencial caso de miopia ali. Tá, será que é forçar a barra demais? Por que duas dobras e não só uma? Tem necessidade de fato disso? Ou é só para mostrar que se consegue fazer? Não, não, eu tenho né, porque às vezes a miopia de marketing tem muito isso, né? Não, a minha tecnologia é superior só porque eu consigo fazer mais vezes aquilo que você faz em menos vezes. Então, ó, você tem duas dobras, eu vou ter três. Ah, você tem três? Então eu vou ter quatro dobras. Daqui a pouco o teu celular vai ser um origami ali, que você vai dobrar e vai fazer um passarinho com o teu celular. Será que esse é o caminho? Mas para mostrar aí como os fabricantes, principalmente os orientais, estão correndo muito assim para tentar estabelecer esse novo modelo e de repente criar um novo paradigma antes da Apple. Né? Porque até então o paradigma que temos predominante é o paradigma ainda de 2007, do primeiro iPhone. Só com evoluções ali no conceito. Será, Lucas, que estamos caminhando para um novo paradigma ou a galera está só viajando, como se diz aí na gíria, com essas loucuras aí de duas dobras, três telas, tela enrolável? O que você acha, meu amigo? Caminhando, eu imagino que a gente sempre vai estar caminhando ali para alguma coisa. Então, de alguma forma, de repente, esses não sejam os modelos finais, mas de alguma maneira, essas são experimentações que as empresas vão fazendo e vai entendendo se o público ali ele aceita, se faz sentido, se resolve um problema ou se é meramente uma coisa visual, ou se é meramente uma coisa assim que high-tech, por exemplo, uma coisa cinematográfica ali, que no fim das contas ali na usabilidade no dia a dia é tão Exato, bom não vai fazer a quanto ou até diferença. pior. Exatamente. Então, o que que vale mais? Ter um negócio bonito, uma coisa que de repente impressione uma ou outra pessoa ali, mas no fim das contas não vai ter tanta usabilidade, não vai ficar ruim, não é legal, ou simplesmente o aparelhinho que a gente bota no bolso, leva, coisas nesse sentido. Eu imagino que a gente sempre vai estar testando essas coisas. E públicos e produtos, assim, muito específicos, muito diferentes, muito diferente do normal, eu sempre imagino que deva ser lançado para um público específico, para um público nichado, para a empresa que quer impressionar os seus clientes, para a empresa que tem uma sala de dashboards e quer, de alguma forma, chamar os clientes para mostrar algumas informações que quer impressionar. Eu acho que para isso seria legal.
para diferencial, não pessoas físicas assim como nós, que saem na rua, que dirigem os carros, enfim, coisas cotidianas para gente. Mas principalmente ali, eu imagino que esse mercado de dobráveis, o mercado ali das próprias telas ali, eu imagino que deve ser para um público muito específico, porque o modelo ele já se consolidou, ele já, ele já disse para qual público ele é bom, o público já se acostumou com ele, com essa forma de usar, e quebrar uma cultura para criar uma outra cultura, uma outra forma de conversar com tecnologia, uma outra forma de ligar, uma outra forma de mandar mensagem, eu acho que não dá certo. Então, faz as inovações, mas faz dentro daquele aparelho ali, faz com inteligência artificial, experimenta, mas assim, de novo, novas coisas, coisas muito avançadas, de repente, aqui pro nosso pensamento, para nossa cultura, coloca para um outro público, nicha, que eu imagino que geralmente traz mais resultado. Até porque a gente produz especificamente para o nicho. E vender para um nicho é muito bom, porque a gente entende melhor aquele público, a gente geralmente é um mercado mais fechado, então eu imagino que esse tipo de estratégia dá mais certo. Muito bem, senhor Lucas. Vamos acompanhar aí, vamos ver para onde essa loucura toda vai nos levar. O celular que dobra em dois, agora que dobra em três e que se enrola, que se desenrola. Vamos ver, Lucas, qual modelo de fato vai prevalecer. Mas acho que tem uma coisa que é bem interessante sobre a teoria da difusão da inovação, né? Por que algumas inovações pegam e outras simplesmente não pegam? E eu tô para gravar um episódio sobre isso do Talk to Biz, inclusive acabei de ler ali o Diffusion of Innovation do Everett Rogers, que é um livro seminal aí nesse aspecto, e que dá ali o caminho das pedras, quais são os aspectos fundamentais ali para que uma inovação pegue. E aí, um deles, você resumiu aí muito bem. Primeiro é a facilidade de uso, a conveniência e o quanto ele está em sintonia com o modelo anterior, o quanto você consegue trazer de coisas que já funcionam no outro modelo para estabelecer nesse. E aí acho que é um ponto crucial. E aí acho que esse é um ponto crucial, o quanto você consegue trazer coisas que já funcionavam bem no paradigma anterior, e isso é fácil de você adaptar ou passar ou transportar para esse novo paradigma que está surgindo. E aí eu acho que nesse caso os dobráveis em duas telas e agora em três telas, eu acho que eles tem uma dificuldade aí grande na conveniência e em trazer tudo que já funciona muito bem no paradigma atual para esse novo paradigma, Lucas. Mas vamos acompanhar, meu amigo, e ver no que vai dar tudo isso. Com isso, meu amigo, chegamos ao final de mais uma edição do Up to Date. Lucas, quero te agradecer por mais essa participação matutina aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Bruno, agradeço a todos os nossos acompanhadores aqui, os nossos patrocinadores aqui, porque sem vocês a gente não estaria aqui. De novo, se puderem, se inscrevam no canal aqui do YouTube, curtam, compartilhem com alguns amigos, com pessoas que de repente se interessariam por esses assuntos aqui que nós trazemos. É um prazer, é sempre um privilégio estar aqui trocando essa ideia com Bruna e compartilhar boas notícias com vocês. É isso, meus amigos. O Up to Date volta na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.